Nos primeiros meses de 1775, o clima nas colônias britânicas da América do Norte era de tensão crescente. Ao longo dos últimos anos, os colonos vinham acumulando frustrações com as decisões do parlamento britânico, especialmente as que envolviam tributos e o aumento do controle sobre a vida política e econômica das colônias. Medidas como a Lei do Selo, os Atos Townshend e, mais recentemente, os Atos Intoleráveis haviam inflamado o sentimento de injustiça entre os americanos. Muitos ainda esperavam por reconciliação, mas o que estava por vir tornaria essa esperança quase impossível. O estopim que desencadearia a Revolução Americana começaria discretamente com os passos ritmados ao longo de uma estrada poeirante de Massachusetts. O que parecia uma simples operação militar britânica para apreender armas acabou se tornando um ponto de não retorno, a primeira faísca da guerra pela independência. Os eventos que se desenrolaram entre a noite de 18 e 19 de abril de 1775 são lembrados como o Alarme de Lexington e as Batalhas de Lexington e Concord, e representam o momento exato em que a história das 13 colônias mudou para sempre. O general Thomas Gage, comandante das tropas britânicas estacionadas em Boston, recebeu ordens diretas de Londres, acabar com o movimento rebelde antes que ele se transformasse em um motim maior. Gage sabia que os colonos estavam armazenando pólvora, mosquetes e munições em Concord, e que líderes proeminentes como Samuel Adams e John Hancock estavam na região de Lexington. A missão era simples no papel: uma marcha rápida e silenciosa de cerca de 700 soldados até Concord, a destruição dos depósitos militares clandestinos e, se possível, a prisão dos líderes patriotas. Mas havia um problema fundamental: os colonos haviam desenvolvido um eficiente sistema de vigilância e comunicação. Os Filhos da Liberdade, liderados por figuras como Paul Revere, já haviam montado uma rede de mensageiros e espiões, além de estarem atentos a qualquer movimentação anormal das tropas britânicas em Boston. Na noite de 18 de abril, quando ficou claro que os soldados estavam se preparando para deixar a cidade, os patriotas agiram rapidamente. Paul Revere e William Davis iniciaram a famosa cavalgada da meia-noite. Montados a galope, cruzaram vilarejos e campos, batendo em portas e alertando os habitantes que os soldados britânicos estavam vindo. Ele foi batendo de casa em casa, confiando em aliados. Em Lexington, conseguiu avisar Adams e Hancock a tempo de fugirem. Em seguida, ele e outros cavaleiros, como Samuel Prescott, seguiram rumo a Concord. O alarme havia sido soado e ele ecoaria por toda a colônia. Por volta das 4h30 da manhã do dia 19 de abril, os britânicos chegaram à vila de Lexington. Lá, cerca de 70 milicianos coloniais aguardavam. Eram fazendeiros, ferreiros, sapateiros, homens comuns, organizados em milícias locais e treinados para agir com rapidez. Tinham ouvido o chamado e estavam ali armados e prontos. O capitão John Parker, líder dos Minutemen, sabia que enfrentava uma força muito superior. Seus homens estavam nervosos, mas determinados. Parker ordenou que não atirassem a não ser que fossem atacados. Sua intenção era mostrar resistência simbólica, não iniciar uma batalha. Quando os soldados britânicos chegaram ao campo, exigiram que os colonos se dispersassem. O momento era tenso. Ninguém sabe até hoje quem disparou o primeiro tiro, mas ele aconteceu e o mundo todo mudou. Após esse disparo inicial, as tropas britânicas abriram fogo. Em poucos minutos, 8 milicianos estavam mortos e cerca de 10 feridos. Os sobreviventes se dispersaram. Foi um massacre breve e desigual, mas o sangue derramado naquele Campo Verde marcou o início oficial do conflito armado entre as colônias e o Império Britânico. Depois de deixar Lexington, os britânicos seguiram em direção a Concord. Lá esperavam encontrar os estoques de armas coloniais intactos, mas os patriotas haviam escondido ou movido a maioria deles. Por volta das 9 da manhã, as tropas britânicas tentaram atravessar a North Bridge para vasculhar uma nova área suspeita.
Do outro lado da ponte, cerca de 400 milicianos os aguardavam. Desta vez, a resistência foi mais intensa. Quando os britânicos atiraram contra os milicianos, os colonos responderam com força. Foi um combate direto, e pela primeira vez, os soldados da coroa foram forçados a recuar. O choque foi forte, não apenas físico, mas simbólico. O império mais poderoso do mundo havia sido repelido por milícias armadas com seus próprios recursos. A retirada britânica até Boston se transformou em um pesadelo. Ao longo de todo o caminho, milicianos surgiram dos campos, florestas e colinas. Era uma emboscada interminável. O que havia sido uma operação rápida se transformou em uma fuga desesperada. Mais de 4.000 milicianos participaram das ações durante o dia. Ao final, os britânicos haviam sofrido cerca de 273 baixas, entre mortos, feridos e desaparecidos. Do lado americano, 95 homens foram mortos ou feridos. A diferença de números deixou claro que a resistência era real e eficaz. Boston, até então um centro de controle britânico, se transformaria rapidamente em uma cidade sitiada. As batalhas de Lexington e Concord marcaram a passagem do protesto para a guerra. Antes disso, muitos colonos ainda acreditavam que era possível resolver a crise por meio de petições, boicotes e negociações. Mas após o sangue derramado, essa possibilidade tornou-se improvável. O impacto político foi imediato. Em poucos dias, milhares de homens de todas as colônias começaram a marchar para Massachusetts, atendendo ao chamado de defesa comum. Milícias de Connecticut, New Hampshire e Rhode Island e até da Virgínia começaram a se dirigir para a região. O segundo Congresso Continental seria convocado em maio de 1775, na Filadélfia. Lá, os representantes coloniais decidiram formar oficialmente o Exército Continental e nomearam George Washington como seu comandante. Essas batalhas não foram apenas embates militares, foram símbolos. Representaram a união dos colonos, a determinação em lutar por liberdade e a recusa em aceitar a tirania imperial. É importante lembrar que não se tratava apenas de uma revolta contra impostos, era uma luta por autonomia, por representação e por um novo modelo de sociedade. Lexington e Concord provaram que os colonos estavam prontos para defender esses ideais com suas próprias vidas. Com os britânicos encurralados em Boston e cercados por milhares de milicianos, a situação rapidamente se transformou em um impasse militar, o cerco de Boston. Nos meses que se seguiriam, as forças coloniais consolidaram suas posições, bloquearam as rotas de suprimento da cidade e iniciaram um cerco que duraria quase um ano. Esse será o tema do nosso próximo vídeo, como os colonos improvisaram estratégias, cavaram trincheiras, construíram fortificações e prepararam-se para enfrentar o poderio militar britânico e como, com astúcia e coragem, conseguiram uma vitória estratégica que abalaria as estruturas do domínio britânico na América do Norte. O alarme de Lexington foi apenas o começo, a revolta estava em marcha e não havia mais como voltar atrás. Se você gostou do vídeo, deixe um like e se inscreva no canal. Grande abraço a todos!